Olá, somos alunos do segundo semestre de Psicologia da Unifran. Apresentaremos agora o trabalho de visão, da matéria Processos Psicológicos Básicos, da professora Arali Helena. Vamos começar. A visão é um dos órgãos dos cinco sentidos, e é por meio desse sentido que temos a capacidade de enxergar tudo à nossa volta. Os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão. Eles se encontram no interior das cavidades ósseas, chamadas órbitas oculares, e são revertidos por uma camada de tecido conjuntivo, chamada esclerótica. Na esclerótica estão inseridos os músculos que movem os globos oculares. Além disso, ela apresenta na parte anterior do olho uma área transparente com maior curvatura, chamada de córnea. Córnea é a parte anterior, transparente e protetora do olho dos vertebrados. Fica localizada na região polar anterior do globo ocular. A córnea e o cristalino têm a função de focar a luz através da pupila para a retina, como se fosse uma lente fixa. São as lágrimas, a secreção lacrimal que mantém a córnea úmida e saudável. A íris é uma estrutura muscular de cor variável. Nela há um orifício central que chamamos de pupila. É por esse orifício que há a entrada da luz no globo ocular. A íris é a responsável por regular a quantidade de luz que entra no olho, e a pupila é a abertura para a entrada de luz que é controlada pela íris. Quando estamos em um ambiente mal iluminado, o orifício da pupila aumenta e permite a entrada de maior quantidade de luz. Quando estamos em locais muito claros, o orifício da pupila diminui, de forma a não nos ofuscar e não deixar que a luminosidade em excesso prejudique as células da retina. O cristalino se localiza atrás da pupila, tendo como função focalizar os raios de luz na parte posterior do olho. Por causa do processo chamado acomodação, o cristalino muda sua própria espessura ao focar a luz, ficando mais achatado ao vermos objetos distantes e mais arredondado quando olhamos objetos mais próximos. Ele é uma lente biconvexa, cercada de fluidos, como o humor aquoso e o humor vítreo. Devido às propriedades físicas da luz, a imagem inverte-se ao atravessar o cristalino, chegando na retina. A catarata é uma lesão ocular que torna o cristalino opaco, impedindo total ou parcialmente os raios de luz de chegarem à retina. Os sintomas da doença são dificuldade para enxergar com nitidez, perda de contraste das cores, aumento da miopia, visão dupla ou com sombras. Com o avanço da doença, uma mancha visível se forma no centro da pupila. Além disso, a pessoa passa a enxergar apenas vultos, evoluindo às vezes até a cegueira. As causas da doença são envelhecimento, aparecendo geralmente em indivíduos com mais de 55 anos, diabetes, uso sistemático e sem indicação de colírios, inflamações intraoculares, excesso de radiação ultravioleta, traumas na região dos olhos. A catarata também pode ser congênita, sendo suas causas hereditário, mães com rubéola, sífilis ou toxoplasmose no primeiro trimestre de gestação. O tratamento da catarata é cirúrgico, substituindo o cristalino danificado por uma lente artificial que recupera a função perdida. A cirurgia dura em média de 15 a 20 minutos, sendo realizada em centro cirúrgico sob sedação com anestesia local. A retina é uma das membranas do segmento posterior do olho. Ela tem função de transformar o estímulo luminoso em um estímulo nervoso e enviá-lo ao cérebro, através de impulsos elétricos enviados pelo nervo óptico para que as imagens sejam lidas, ou seja, ela é responsável pela visão. Ela possui dois tipos de células fotossensíveis, os cones e os bastonetes. Os bastonetes são células extremamente sensíveis à luz, sendo muito importante em situação de pouca luminosidade. Elas são encontradas em grande quantidade na retina dos animais com hábitos noturnos. Os cones são as células capazes de distinguir as cores. Eles são menos sensíveis à luz e fornecem uma imagem mais nítida, rica em detalhes. No olho humano, encontramos três tipos de cones: um que se excita com a luz vermelha,
outro que se excita com a luz verde e o terceiro que se excita com a luz azul. O cone azul é ativado por ondas de comprimento muito aproximado às que formam a cor azul, também chamadas de ondas curtas, enquanto os cones verdes se sensibilizam por ondas de comprimento próximo ao verde, também chamadas de ondas médias, e os cones vermelhos com ondas de comprimento próximo ao vermelho são chamadas de ondas longas. Assim, as cores vermelho, azul e verde são as três cores que os nossos olhos captam. Todas as outras cores que vemos são formadas a partir dessas, sendo essas as cores primárias. Agora iremos falar um pouco sobre a fóvea, que é a região central da retina do olho, onde se forma a imagem que será transmitida ao cérebro. Há duas regiões especiais na retina, a fóvea central e o ponto cego. A fóvea está no eixo óptico do olho, em que se projeta a imagem do objeto focado, e é a região da retina altamente especializada para visão de alta resolução. Já o ponto cego é uma pequena porção do campo visual de cada olho que corresponde à posição do disco óptico dentro da retina. Não há fotorreceptores no disco óptico e, portanto, não há detecção de imagem nesta área. O ponto cego localiza-se a cerca de 15 graus no lado nasal da fóvea. Uma vez entendido o funcionamento do olho e a forma de processamento das imagens, somos capazes de entender os problemas de visão e onde e como cada um deles afeta a formação e transmissão de imagens. O daltonismo exemplifica bem a função dos cones, segundo a perspectiva da teoria tricromática da visão de cores, proposta por Thomas Young e von Helmholtz. Sendo três os tipos de cones, um sensível à luz azul-violeta, outro ao verde e o último ao amarelo-vermelho, a ausência ou alteração do pigmento desses cones interfere a capacidade do portador em distinguir algumas cores do espectro. O daltonismo geralmente se caracteriza pela dificuldade da pessoa em distinguir o vermelho e o verde, e, com menos frequência, o azul e o amarelo. É uma doença hereditária relacionada ao cromossomo X. Já o glaucoma é uma doença que atinge o nervo óptico. O aumento da pressão ocular provoca lesões no nervo, causando comprometimento visual e cegueira irreversível. O início da doença comete a visão periférica, o que o torna difícil de ser notado pela pessoa. Por fim, o portador enxerga como se estivesse olhando por um fino tubo, até perder gradativamente a visão central. A conjuntivite, que pode ser infecciosa ou alérgica, é a inflamação da conjuntiva, a membrana que reveste a parte externa do globo ocular. Causa coceira, lacrimejamento excessivo, hipersensibilidade à luz e sensação de areia nos olhos. Todos esses sintomas reunidos causam um embaçamento da visão. A DRMI, ou degeneração macular relacionada à idade, é uma doença comum que atinge normalmente pessoas acima dos 55 anos de idade. Ela acomete a retina na parte posterior do olho, como podemos ver nas imagens, levando ao processo degenerativo da mácula, região responsável pela visão central, onde são definidas as formas, cores e rostos, e por 90% da informação visual para o cérebro. É uma das principais causas de cegueira no mundo. Em estágios avançados, as imagens tornam-se embaçadas e amareladas, linhas retas ficam deformadas e uma mancha vai se formando na visão central. A retinopatia diabética é a manifestação do diabetes nos vasos sanguíneos da retina, a região responsável por converter a energia eletromagnética da luz em impulsos elétricos para a transmissão ao cérebro. A alteração dos vasos retinianos e a formação de vasos anômalos, que provocam sangramento, causam baixa visão. Com a progressão, atinge a mácula, responsável pela visão central, levando à cegueira. As ametropias, também conhecidas como erros refrativos, são defeitos de visão decorrentes da focalização inadequada da luz que chega à retina, prejudicando a nitidez da imagem. Apresenta diversos tipos. A miopia, que é quando os raios de luz são focalizados antes da retina, causando dificuldade em enxergar objetos distantes. A hipermetropia, quando os raios de luz são focalizados atrás da retina, causando dificuldade em enxergar objetos próximos. O astigmatismo, que ocorre por irregularidade na curvatura da córnea, distorcendo a imagem, já que os raios de luz não chegam ao mesmo ponto da retina. E a presbiopia, conhecida como vista cansada, é causada pela perda da capacidade de contração do músculo ciliar associada ao enrijecimento do cristalino. O sintoma é a dificuldade em focar objetos próximos. Há ainda outras doenças que afetam a nossa visão e percepção de mundo através deste sentido.
mas dispusemos nesse trabalho as mais comuns e que atingem diversificadas áreas responsáveis pela visão para ilustrar os conceitos aprendidos. O bebê começa a perceber a luz ainda dentro do útero e, quando nasce, consegue enxergar apenas objetos a 30 centímetros de distância, na forma de vultos, sem detalhes de profundidade e tudo praticamente em preto e branco. É durante os 6 primeiros meses de vida que a visão vai se formando, quando as conexões da retina com a região do cérebro que recebe os impulsos da visão estão mais maduras. Apesar das dificuldades, a visão é um dos primeiros sentidos que a criança utiliza para interagir com a mãe, buscando expressar pelo olhar seus sentimentos e vontades. Nos primeiros meses de vida, o sistema visual ainda está em desenvolvimento. Do nascimento até a maturidade, o tamanho do olho aumenta em até 3 vezes, e grande parte desse crescimento é concluído aos 3 anos de idade. 1/3 do crescimento do diâmetro ocular ocorre no primeiro ano de vida. Em uma pessoa saudável, o sistema visual se desenvolve fortemente no primeiro ano de vida, evoluindo até que entre 5 e 7 anos de idade a visão se completa. Por volta dos 10 anos, esse sistema já é considerado maduro. A aprendizagem visual ocorre quando um indivíduo tem mais facilidade em conseguir memorizar e aprender mais as coisas quando as informações são apresentadas melhor visualmente, quando estimulam a visão. Essas pessoas aprendem melhor através de uma leitura de texto, imagens, gráficos e etc. A psicologia das cores é o estudo que mostra a forma como o nosso cérebro identifica e transforma as cores em sensações. A influência das cores pode ser observada na publicidade, na decoração de casas e escritórios, na moda, na maneira como gostaríamos de ser vistos, entre outros. A identificação dos tons é subjetivo, porém os efeitos das cores são universais. As cores quentes, como o vermelho, amarelo e o laranja, são dinâmicas e estimulantes. Já as cores frias, azul, roxo e verde, possuem propriedade acalmante, são suaves e estáticas. A Organização Mundial de Saúde classifica a deficiência visual em 6 graus, de acordo com a acuidade visual da pessoa. Quando a perda de visão é parcial, denomina-se visão subnormal. A visão subnormal pode ser ligeira, moderada ou grave. Quando a perda de visão é total ou quase total, denomina-se cegueira. A cegueira divide-se em cegueira profunda, quase total ou total. Pelo fato de não possuírem o sentido visão, os demais como tato, paladar, olfato e a audição são extremamente aguçados. O sistema Braille é um processo de escrita e leitura baseado em 64 símbolos em relevo, resultantes da combinação de até 6 pontos distintos entre colunas de 3 pontos cada. É por meio desse sistema que quem tem deficiência visual escreve e lê. Diferentemente que muitos pensam, os cegos não possuem dificuldade de interagir com o mundo. Eles têm suas rotinas, trabalhos e lazer, assim como todos nós. A grande dificuldade que eles enfrentam é o preconceito e o fato das outras pessoas acharem que são incapazes de exercer funções do cotidiano. Diferentemente dos humanos, os cães só possuem cones sensíveis a comprimentos de onda equivalentes às luzes azul e vermelha. Para suprir a ausência do cone sensível à luz verde, o cérebro deles completa tudo com cinza, fazendo com que enxerguem nuances de azul, amarelo e cinza, não sendo capazes de diferenciar as cores vermelho, verde e laranja. Apesar disso, ao contrário de nós, possuem uma alta capacidade de enxergar em ambientes com pouca luz, sendo capazes de detectar movimentos no escuro com mais facilidade. Isso se deve por uma maior quantidade de bastonetes e pela presença de uma membrana chamada tapete lúcido, localizada atrás da retina. Outro ponto interessante é o fato de enxergarem com nitidez objetos que estejam até 6 metros de distância, enquanto para os humanos essa distância é de 22 metros.
Entretanto, o campo visual dos cachorros é de aproximadamente 240 graus, variando de acordo com a raça, sendo 60 a 70 graus maior que o do homem. A sigla ASMR significa em português Resposta Meridional Sensorial Autônoma. O ASMR tem função de gerar uma sensação agradável e sono naqueles que o assistem. Muitas pessoas que procuram o ASMR estão relacionadas a problemas como insônia e estresse. Por meio de estímulos auditivos, como sussurros e som calmantes, e estímulos visuais, como um carinho na tela, ele relaxa e acalma aqueles que estão assistindo. É o efeito comum também dos vídeos de ASMR sentir um arrepio e formigamento no corpo. Porém, as sensações variam de pessoas para as pessoas. Algumas não sentem nada e outras ficam incomodadas. Os efeitos serão mais intensos se você utilizar fones de ouvido e estiver em um ambiente escuro e calmo. Um estudo de uma universidade de psicologia na Inglaterra monitorou as reações de voluntários ao assistirem os vídeos de ASMR. A conclusão foi que as pessoas, ao assistirem os vídeos, tiveram suas frequências cardíacas reduzidas e se mostraram mais relaxadas e com tendência a pensamentos positivos. Essas características são similares a de sensações provocadas por outras técnicas cientificamente comprovadas de redução de estresse, como, por exemplo, ouvir Vamos música. juntos testar a nossa visão? Te desafiamos a entrar nessa brincadeira com a gente. Ponto cego. Pequena área da retina que não contém receptores de luz, onde se insere um nervo óptico. Observe a tela. Teste seu ponto cego. Foque o olhar no X com o olho esquerdo e feche o olho direito. Afaste-se da imagem e observe o que acontece. Os símbolos desaparecem ao tampar um dos olhos. Percepção das cores. Você se lembra das imagens que viralizaram na internet? Afinal, qual cor você enxerga esse vestido? Observe por alguns segundos e não esqueça de contar pra gente. E esse tênis? Olhe por alguns instantes. Alguns enxergam rosa e branco, outros cinza e verde. Qual você enxerga? Se você fixar seus olhos no ponto no centro e afastar a cabeça da tela, os anéis começarão a girar. Agora, gradualmente, se aproxime novamente. Em todos os pontos onde as linhas brancas se cruzam, nossos olhos enxergam pontos cinzentos. Se você olhar diretamente para um dos cruzamentos, o ponto desaparece. Vamos testar? Que tal uma escada invisível? Durante séculos, os artistas exploram os limites da percepção. Se você tiver a sorte e estiver no ângulo certo, você consegue vislumbrar este efeito. E esta imagem? Embora as duas linhas vermelhas pareçam curvadas para fora, elas são perfeitamente retas e paralelas. Os blocos estão lado a lado ou um em cima do outro? E que tal um efeito de luzes que represente o piscar de olhos? Vamos assistir um vídeo juntos? Olhe somente para o centro da imagem. Tente não piscar. Olhe mais um pouco. E agora olhe para as palmas de sua mão. O que você vê?